Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 14 horas em Paris e em Luanda. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Em Angola começou o julgamento de bispos e pastores da ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus. No Brasil, a desflorestação na Amazónia atingiu níveis históricos nos últimos 15 anos. No controle técnico desta emissão está Mathieu Leroy. O jornal começa agora. Começou ontem em Luanda o julgamento de bispos e pastores da ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, acusados, entre outros crimes, de associação criminosa e branqueamento de capitais por responsáveis angolanos desta mesma igreja. Mais pormenores com Avelino Miguel. O Tribunal Provincial de Luanda começou o julgamento do processo da Igreja Universal do Reino de Deus, que envolve pastores angolanos e brasileiros. O processo envolve a ala angolana da instituição religiosa e outra brasileira dirigida pelo antigo responsável da igreja em Angola e Moçambique, Honorilton da Costa. Recentemente, a justiça angolana decidiu, em primeira instância, dar razão à ala dos bispos angolanos, que neste momento são os responsáveis legais da direção da igreja no país, apesar da outra parte continuar a batalha nos tribunais. Para além das irregularidades denunciadas pelos bispos angolanos sobre a gestão brasileira da Igreja, foram feitas acusações investigadas pelo Ministério Público, que estão agora em julgamento. O processo em julgamento envolve o bispo Honorilton da Costa e outros 2 réus acusados de associação de malfeitores, invasão de divisas, branqueamento de capitais, violência doméstica e coação para realizar vasectomia. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Ainda em Angola, mais de 4 milhões de angolanos foram registados e mais de 2 milhões receberam pela primeira vez o bilhete de identidade desde 2019, anunciou o ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. O programa de massificação do registro de nascimento e bilhete de identidade foi lançado em novembro de 2019 com o objetivo de assegurar o exercício pleno de cidadania mediante a universalização do registro de nascimento e a atribuição de bilhete de identidade aos cidadãos angolanos. Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, inaugura hoje a primeira embaixada do país na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e na Nigéria, em Abuja, também com a perspectiva do reforço das relações diplomáticas e económicas com este país. O governo cabo-verdiano oficializou anteriormente a criação de uma embaixada na Nigéria, justificada com a importância daquele país e para ser mais interventivo nas decisões da CEDEAO, que Cabo Verde integra desde 1976. No Brasil, a desflorestação na Amazónia atingiu níveis nunca vistos nos últimos 15 anos, segundo dados do Sistema de Monitorização da Desflorestação e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. Estes dados mostram ainda um aumento de 22% do desmatamento da floresta amazónica no último ano. Mais pormenores com Liliana Henriques. De acordo com estes dados divulgados ontem, entre agosto de 2020 e julho de 2021, o desmatamento na maior floresta tropical do mundo aumentou 13.235 km², ou seja, a maior área de floresta destruída desde 2006, este sendo o terceiro ano consecutivo que aumenta a desflorestação da Amazónia desde a chegada de Jair Bolsonaro no poder, cujo executivo tem prometido ações mais firmes. Em conferência de imprensa ontem em Brasília, o ministro brasileiro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, reconheceu que estes dados representam um desafio. São números ainda que são um desafio para nós e teremos que ser mais contundente em relação a esses crimes. Nessa mesma comunicação pública, o ministro brasileiro da Justiça, Anderson Torres, prometeu igualmente ações contra quem comete crimes ambientais. Estamos aí readequando as nossas forças e subiremos para essas regiões de desmatamento, para essas pessoas que ainda insistem nesses crimes ambientais. O Estado brasileiro vai subir com força total para a Amazônia, para o Pará, para o Mato Grosso e para esses estados onde os números ainda não estão bons. Logo à sua chegada ao poder em 2019, o presidente Bolsonaro disse que pretendia abrir terras protegidas e reservas indígenas para a agricultura e mineração, uma decisão que na altura não deixou de suscitar preocupação a nível mundial. Nestes últimos 3 anos, a desflorestação na Amazónia atingiu uma média de 10.000 km², contra 6.500 há apenas 10 anos.
Aumentam as dúvidas da comunidade internacional sobre as intenções de Moscovo na Ucrânia, numa altura em que a presença das tropas russas se intensifica junto à fronteira oriental do país. Moscovo, que não negou as movimentações militares, acusou os países ocidentais de agravarem as tensões na Ucrânia e no Mar Negro. Mais detalhes sobre estas tensões crescentes com Neide Ribeiro. A preocupação foi novamente demonstrada esta sexta-feira pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros durante uma entrevista ao jornal Le Monde. Jean-Yves Le Drian afirma que qualquer ataque à integridade territorial da Ucrânia teria necessariamente consequências sérias e massivas. A NATO, os Estados Unidos, a França e a Alemanha já tinham denunciado nos últimos dias a presença de tropas russas na fronteira oriental da Ucrânia. Moscovo, que não negou as movimentações militares, acusou os países ocidentais de agravarem as tensões na Ucrânia e no Mar Negro, denunciando os voos de bombardeiros estratégicos perto das fronteiras russas. A Rússia realizou manobras militares em larga escala perto da Ucrânia na primavera de 2021, suscitando receios de uma invasão. A Ucrânia, que tinha minimizado inicialmente a dimensão do destacamento de forças russas nas fronteiras, mudou de tom esta quinta-feira ao apelar aos aliados ocidentais para que lhes forneçam armas. De acordo com a Ucrânia, cerca de 100 mil soldados russos estão estacionados junto à fronteira entre os dois países, uma presença que os Estados Unidos questionam, descartando por agora a preparação de qualquer ataque militar. O Parlamento francês deu luz verde a um projeto de lei para pedir perdão aos arquis argelinos que estiveram ao lado da França na Guerra da Independência da Argélia. Rui Neumann, jornalista que investiga temas de África, considera que este não é um primeiro passo. Eu acho que neste momento a situação já é diferente, porque falamos sempre dos arquis, os verdadeiros combatentes e os seus descendentes. Os seus descendentes acabaram por sofrer na pele o que os pais foram sujeitos, não é? Mas hoje, em 2021, os arquis são cidadãos franceses de pleno direito. Falamos aqui de uma reparação de um passado e, por exemplo, muitos deles se estimam em 50 mil, outros falam de 70 mil arquis que tiveram em campos de trânsito em situações completamente degradantes, nem eram reconhecidos como franceses, nem eram reconhecidos como argelinos e os seus filhos acabaram por sofrer este ambiente também. Mas neste momento os arquis, digamos, já se dissolveram quase na sociedade francesa e são cidadãos franceses de pleno direito. Nesse aspecto, eu suponho que não há grandes passos a dar, a não ser a reparação de alguns casos, que as famílias foram de tal forma destruídas por este trauma e por este abandono da própria França em França, que a reparação será um novo passo na reintegração na própria sociedade em que já vivem. Era Rui Neumann, jornalista especializado em temas africanos. As eliminatórias para o Mundial de Futebol 2022, que vai decorrer no Catar, prosseguiram durante esta semana. Cabo Verde foi a última seleção da África lusófona a ficar afastada do Campeonato do Mundo. Em entrevista exclusiva à RFI, Márcio Rosa, guarda-redes da seleção cabo-verdiana, abordou os próximos objetivos dos Tubarões Azuis, que passam pelo CAN, que decorre em janeiro de 2022. Agora o principal foco passa pelo CAN, que já vai começar em janeiro. É um sonho para o Márcio participar num CAN? Sim, claro. É um sonho que eu tenho desde criança, participar um dia num campeonato africano. E se eu fizer parte da lista do treinador para o campeonato africano, será o realizar de mais um sonho de criança. Olhando para o grupo no CAN, até onde pode ou gostaria de chegar a seleção? Eu acho que o nosso grupo é um grupo muito forte, tanto o nosso grupo como os outros grupos também, mas eu acho que as seleções para estar no campeonato africano têm que ser fortes. Vejo para nós, para a nossa seleção, eu vejo uma seleção com muita qualidade individual, não só. Eu acho que a nossa seleção tem muita união e isso pode nos levar muito longe no CAN. E acredito que com a qualidade que temos e a união que temos e sempre tivemos, que podemos chegar longe. Era Márcio Rosa, internacional cabo-verdiano, entrevistado por Marco Martins. Na Áustria, a população em geral, incluindo as pessoas já vacinadas contra a Covid-19, vai ter de respeitar um novo confinamento a partir da próxima segunda-feira, devido ao ressurgimento da pandemia no país, anunciou hoje o chanceler Alexander Schallenberg. O chanceler anunciou ainda que a vacinação contra o coronavírus será obrigatória na Áustria a partir de 1 de fevereiro de 2022. É o ponto final neste jornal. Continue connosco.